Voltamos a trazer em destaque as questões que estão ligadas à oferta de fertilizantes aqui no Brasil, em especial os nitrogenados e os fosfatados, por conta daqueles rumores de mercado que já ocorrem há 5, 6 meses e que nesta semana tomou corpo, né? Começou a ficar de uma maneira mais clara. É por isso que eu vou conversar com a analista de mercado de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo, que fala conosco pela internet. Marcelo, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e eu quero saber de você, Marcelo, como é que estão essas aquisições, como é que estão as compras no momento destes produtos, uma vez que o mercado já começa a sinalizar também algumas pontuações de preço diferentes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para todos, boa tarde, Fabiano. Você está se referindo às compras atuais para plantio da safra verão ainda, ou você já está falando da safrinha? Qual é seu ponto exato nesse sentido? Já principalmente em relação à safrinha, porque a safra atual o produtor já fez aquisições, tem alguns com entregas atrasadas também, né, Marcelo? Exato, exato. Por isso que eu fico a dúvida. Não, perfeito, mas eu acho que a safrinha é muito mais importante. Sempre tem uma entrega atrasada quando chega a safra verão, porque dá um nó logístico grande, né? Um volume imenso que tem que ser levado para as áreas produtoras, isso ocorre normal. Não há nada de muito diferente disso. Agora, para a safrinha, esse ano foi interessante porque a safrinha, as compras atrasaram um pouco. Nós tivemos seguidos problemas climáticos importantes que fizeram com que o produtor rural atrasasse a compra. O produtor rural vinha no sentido inverso, cada vez mais antecipando compras, mas dessa vez, com todos os problemas, atrasou. Isso foi ruim, porque, na verdade, os preços de nitrogenados, que é talvez o mais importante fertilizante, ou junto com o potássio, né, para a safrinha, subiu 40% em dólar de agosto até agora por uma série de crises internacionais. Marcelo, nós temos observado não só, que a gente sempre olha para dentro, né? Nós temos uma crise energética, claro, no Brasil, claro que passa pela energia, a aquisição de gás aqui no Brasil está mais caro, petróleo, o barril de petróleo vai subindo em Nova York, o barril de Brent, mas essa é uma realidade mundial. Nós temos, neste momento, uma crise energética na Europa, nos Estados Unidos também e, claro, também em países produtores. Como é que esse cenário da crise energética, ela traz impactos para esses produtos que o produtor rural brasileiro precisa importar e que acaba encarecendo muito, dificultando a produção na Ásia, por exemplo? Exatamente, esse foi um dos pontos importantes para o nitrogenado, né? Porque o nitrogenado, na verdade, ele sai primeiro da amônia e a partir da amônia vai vir aí a ureia, vai vir o nitrato de amônia, o sulfato de amônia. Mas para a produção de amônia, você precisa, o processo normal é a partir do gás natural, e ele realmente é uma crise seríssima mundial agora, impactando Estados Unidos e Europa, também com demanda muito forte na Ásia. Há uma outra crise, não só ligada a gás natural na China, que também complica muito. O fertilizante mais impactado por essa crise energética, que agora ela tomou proporções muito grandes nos últimos 10 dias, 2 semanas, foi o nitrogenado. O nitrogenado só na última semana subiu $100, a ureia só na última semana subiu $100 aqui no Brasil e lá no exterior também. Então está muito forte. Agora, isso aí pode vir a impactar também preços de fosfatados, porque a amônia também é uma matéria-prima importante para a produção de fosfatados. Então, na medida que o preço de amônia sobe, vai aumentar o custo de produção de fosfatado, que está altíssimo também. Os preços de todos os NPK estão muito altos, muito altos. Marcelo, nós estamos transmitindo ao vivo para o Brasil inteiro, o produtor rural vai mandando pergunta, o pessoal mandou questionamento aqui na minha mídia social e cadê aqui? Nós tivemos aqui a participação do Antônio. O Antônio está perguntando como que é o risco que hoje nós temos de abastecimento no Brasil, acho que é mais o risco de desabastecimento, e eu vou complementar a pergunta do Antônio,
né? O pessoal que mandar pode mandar o estado, a cidade que está mandando, mas risco de desabastecimento e principalmente alternativas possíveis hoje em relação a esse fator, pensando na segunda safra brasileira, na safrinha brasileira 21-22. Olha, tem algumas regiões que usam predominantemente ureia ou fórmulas que são produzidas a partir de ureia. Ureia, eu diria para você que não há risco de desabastecimento. As importações brasileiras de ureia até agosto, que é a última estatística disponível, elas são 17% superiores neste ano ao período de janeiro a agosto do ano passado. Ok, a demanda brasileira também cresceu nesse mesmo período, digamos até junho. A estatística oficial que tem indica um crescimento de demanda de 16%. Mas essa situação é a melhor do complexo NPK. Então estamos bem em ureia, e mesmo que a China, e também está uma discussão na China que eles vão vir, eventualmente viriam a dificultar muito ou proibir exportação de fertilizantes, eu acho que para a ureia não é problema. Quer dizer, a ureia não vai faltar. Eu não acredito que vai faltar ureia, não há nenhum problema. Contudo, há outras regiões que usam muito sulfato de amônia, o SAM, né? E aí isso está complicadíssimo. Isso aí, quem não comprou... Aliás, ureia também. Quem não comprou tem que comprar já. Acabando a entrevista, vai comprar, porque os preços só vão subir. E o sulfato de amônia, se a China realmente restringir as exportações, a China é responsável por cerca de 80% do fornecimento de sulfato de amônia brasileiro. Então, se isso minguar, vai faltar sulfato de amônia, certamente. Tá? Marcelo, agora duas questões. Podemos imaginar que a partir deste momento que estamos vivendo agora, há um novo patamar de preços em relação a esses produtos que precisam ser importados aqui pelo Brasil? Essa é a primeira pergunta, pensando em todo um processo inflacionário que nós temos sobre as mais diversas áreas em todo o mundo. E os rumores da China parar embarques são realmente hoje mais tangíveis, devem realmente fazer essa redução ou paralisação? Paralisação parece que é mais difícil, mas uma redução mais expressiva? Fabiano, sua pergunta é bem interessante porque essa exatamente é a conexão. O ponto é o seguinte, a China, assim como o Brasil e o mundo todo, estão passando por um processo inflacionário. Ontem eu ouvia que a Alemanha está tendo 4% de inflação agora ao ano, e que isso não ocorria desde 1993, aparentemente. Então você vê que é um processo mundial mesmo que está impactando, né? E a China está preocupadíssima, porque evidentemente a consequência da inflação, do aumento de inflação, possivelmente vai repercutir numa redução do crescimento do PIB no futuro, né? Essa é a grande preocupação da China. Então a China está há meses tentando proteger o seu mercado dessa inflação mundial que vem pelas commodities. Agora, você estava falando há pouco, ela importa muito importador muito grande de soja, de milho, de petróleo, de carvão, de metais, de uma série de commodities que ela não produz tanto internamente, ela tem que importar. Essas commodities, ela não tem jeito de escapar do preço. Agora, tem outras commodities, como por exemplo fosfatados, ela é o maior produtor mundial e ela é o maior exportador mundial. 25% da exportação do comércio mundial vem da China, de exportação, tá, de fosfatados. E isso aí, ela podia restringir essa exportação. Se ela restringir essa exportação, ela evita essa vasocomunicação, ou seja, essa inflação dos fertilizantes estarem subindo não é por conta da China, é por conta do resto do mundo. Então, na hora que o chinês exporta, ele faz uma vasocomunicação, ele não quer vender localmente por um preço mais baixo, né? Então os preços vão subindo. Então, esse é o racional por trás disso tudo. Se ela proibir a exportação ou evitar muito a exportação, ela consegue restringir, ou pelo menos diminuir o impacto nos fertilizantes da inflação, né? É um rumor ainda. Veja, fosfatado vai ser o produto mais atingido caso isso se confirme. Isso não está formalizado e fosfatado é o único que não está subindo loucamente nessas últimas 2 semanas. Tá? Ele está razoavelmente estável no mundo, não estou me referindo ao Brasil, no mundo. Né? Então, acho que o pessoal está ainda pagando para ver o que vai vir, se de fato eles vão
Eles têm falado que vão fazer N alternativas para restringir exportação desde abril, maio, né? E não tem feito, não tem tido sucesso. Então vamos ver o que acontece.